Olá, eu sou a Giovana Oliveira, eu curso Telecomunicações 4 e essa é a Copy Scratch. Hoje eu vou ensinar vocês a como fazer a distribuição eletrônica em um átomo e a gente vai trabalhar isso no Scratch. E no final, nós vamos mostrar o átomo final com as camadas de valência e com os elétrons. Ou seja, a gente vai fazer também um movimento de espiral nele, fazendo os elétrons rodarem nas camadas. Vamos lá? Bom, então vamos começar. Eu tenho aqui para vocês um slide mostrando sobre a distribuição eletrônica e vou passar por ele bem rapidinho, só para a gente fazer uma revisãozinha dele, tá? Então tá, vamos lá. Conceito. A distribuição eletrônica é o modo pelo qual os elétrons estão dispostos nas camadas da eletrosfera, ao redor do núcleo de um átomo. Então a gente tem a nomeação das camadas, né? De K até Q, são as camadas. A gente também pode numerar elas de 1 a 7. Como fazer a distribuição eletrônica de um átomo neutro? Para fazer a distribuição eletrônica de um átomo neutro, onde o número de prótons é igual ao número de elétrons, nós devemos observar o número atômico, que é o Z. Ele será igual ao número de prótons, e nesse caso, igual ao número de elétrons. Então, em um átomo neutro, o número atômico ele também é igual ao número de elétrons. E assim, seguimos o diagrama de Linus Pauling abaixo, esse diagrama aqui, seguindo o sentido das setas e preenchendo até se obter a quantia de elétrons do átomo em questão. Por exemplo, o átomo de ferro, o Iron, né? Não é o Iron Maiden, é o átomo de ferro. Ele tem 26 prótons, 26 elétrons, porque ele é um átomo neutro, né? Não estamos falando de um íon, e o número atômico dele é 26. A distribuição eletrônica do ferro, ela vai se dar da seguinte maneira: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, subiu para cá, aí desceu aqui, 4s2, depois subiu para cá de novo, 3, essa é a distribuição do ferro. Bom, nós vamos trabalhar no Scratch com algumas coisas diferentes. Nós vamos fazer o uso da caneta e o uso de transmissão de mensagens e também vamos trabalhar com o ângulo, para a gente conseguir fazer os elétrons rodarem no final. Vamos começar a programação? Bom, esse é o nosso programinha aqui. Nós vamos ter ele desse jeito no final. Quando eu clicar na bandeira, vai ter aqui a opção de olhar o elemento. Você pode colocar quantos elementos você quiser, né? Eu coloquei só o ferro aqui para a gente poder exemplificar. Então, quando o ferro é clicado, a distribuição eletrônica dele começa a rodar e mostrar para o usuário. Aqui do lado aparece o quadrinho para a pessoa se situar, né? E aqui os elétrons rodando nas camadas. Então, vamos começar. Eu vou explicar linha a linha dos códigos para vocês. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer os desenhos. Claro que o desenho fica na sua preferência, do seu jeito. O fundo também, se você não quiser colocar, você não precisa. Mas eu gosto de colocar por um layout, assim, que eu acho legal. Então, o que acontece? Eu fiz aqui o desenho do ferro. A gente vai nas fantasias. Eu coloquei em cima o número atômico dele e embaixo a massa. Só para a pessoa se situar mesmo, ver qual que é o elemento, como que vai ser certinho a distribuição. E aí a gente começa. Então, quando a bandeirinha for clicada, o que esse elemento vai fazer? O que esse personagem vai fazer? Ele vai ir para a posição menos 136 em X e menos 18 em Y. Ah, mas eu não gostei dele nessa posição, eu quero colocar ele bem no meio aqui, ó. Vamos supor que eu quero colocar ele bem no meio. Bem aqui. Como que eu vou fazer então? Aí eu vou ter que alterar o valor de X e o valor de Y, para esse valor que está mostrando aqui embaixo. Então vai ser menos 46 e menos 22. Beleza? Então, quando a bandeirinha for clicada, ele vai ir para essa posição. Por exemplo, se eu movo ele para cá, a bandeirinha clicou, ele já vai direto para lá, beleza? Tá certinho. Temos aqui uma série de transmissões de mensagens. Essas transmissões de mensagens, elas vão se dar para cada um dos personagens que eu tenho aqui embaixo. Então, eu tenho vários personagens. Vou mostrar para vocês. Eu tenho a distribuição, que é essa daqui. Eu coloquei só o diagrama de Linus Pauling, né? Para o usuário conseguir interpretar direitinho. Aqui eu tenho o título de distribuição eletrônica. Aqui eu vou ter a distribuição dele, né? Que vai rodar a cada um segundo, vai aparecer a nova. Aqui eu vou ter o átomo com todas as suas camadas.
E aqui eu vou ter os elétrons. Então, eu fiz 2 elétrons, né? Mas a gente vai ter 26 no total. Mas assim, eu não vou fazer os 26 nesse caso, porque vai ficar muito grande pra gente. Então, eu vou ensinar vocês a fazerem. E o desafio vai ser vocês fazerem aí o programa de vocês, beleza? Então, quando o ferro for clicado, o que eu quero que aconteça? Eu quero que ele mude para outro cenário. O cenário é o fundo preto. Eu nomeei ele como fundo preto. É esse daqui, né? Então, quando o ferro for clicado, ele vai mudar o cenário para o cenário de fundo preto. E ele vai mudar a sua posição também. Porque quando ele for clicado, eu não quero mais que ele fique no meio da tela. Eu quero que ele fique aqui em cima. Então ele vai ir para x, menos 227 e y 100. Que é exatamente essa posição que ele está agora. Essa VAPAR aqui, ela é um código de movimento. Então ele está aqui em cima. Esses roxinhos, eles são os de aparência, são os de cenário, essas coisas. Então eles vão estar bem aqui em aparência. E essas daqui de controle são essas daqui de cima, são as partes de cima, que a parte toda aqui do meu programa só vai acontecer quando eu colocar uma parte aqui de cima. Se eu não jogar isso aqui, ele não vai rodar, né? Por exemplo, joguei ele aqui, cliquei, não rodou. Beleza? Então, elas servem para isso. E elas ficam aqui em eventos. Então, quando o evento tal acontecer, essas coisas aqui embaixo dele vão acontecer. Beleza? Essas daqui de baixo, elas ficam em eventos também, né? Então, elas vão transmitir uma mensagem. Então, a transmissão de mensagem, ela serve para que quando você transmite uma mensagem para um outro personagem, ele, quando receber essa mensagem, vai acontecer alguma coisa com ele, beleza? Então, aqui, a primeira coisa que eu coloquei foi, ele vai transmitir, mostrar distribuição ferro. Quando o ator for clicado, ele vai ir para tal posição aqui, menos 225 e 100, e ele vai transmitir, mostrar distribuição ferro. Vamos observar isso acontecendo? Cliquei aqui, cliquei nele. A distribuição ferro é essa daqui, que eu mostrei para vocês lá no slide, beleza? E como que essa distribuição vai aparecer na minha tela? Porque aqui ela não está aparecendo. Bom, a distribuição do ferro, ela está bem aqui. Eu nomeei ela de dist.fe. Bom, para isso, eu vou precisar que ela receba aquela mensagem do ferro. Esse meu outro personagem aqui, que se chama dist.fe, que são essas distribuições aqui, eu clico no olhinho, tá? Para ele mostrar ou para esconder. Essas distribuições aqui, elas vão aparecer quando eu receber aquela mensagem. Então, quando eu receber aquela mensagem lá, que se chama mostrar distribuição ferro, vão acontecer esses parâmetros aqui embaixo. Por isso que a gente coloca a transmissão de mensagens. Para que aconteça só quando eu quiser que aconteça determinada ação. Então, quando ele receber, quando a distribuição ferro receber aquela mensagem, ela vai se mostrar, porque antes ela estava escondida. Por quê? Porque quando a minha bandeira estava clicada, eu não queria que mostrasse a distribuição, certo? Tipo assim, cliquei a bandeira. Eu já quero que mostre a distribuição do ferro? Não, eu quero que o usuário tenha que clicar em cima do ferro para visualizar a distribuição dele. Beleza? Então, se eu não tivesse colocado esse mostre aqui, ele não ia mostrar, porque ele estava escondido por enquanto. Então, mostre. Beleza, certinho. Agora, eu fiz uma troca de fantasias desse meu personagem, que se chama dist.fe. Então, eu tenho aqui essas fantasias, né? E elas vão aparecendo sucessivamente, até o final. Beleza? Dessa maneira, aqui no meu código, eu coloquei para ele ir mudando as fantasias e aparecendo de uma em uma a cada 1 segundo. Quando todas as minhas fantasias forem concluídas, eu quero que ele transmita uma mensagem mostrar átomo. É para ele mostrar o núcleo com todas as camadas, que é aquela figurinha aqui do final. Quer ver? Que é essa figura aqui. Beleza? Então, ele transmitiu mostrar átomo, então o átomo aqui ele vai ter que receber. Então, quando ele receber mostrar átomo, ele vai ir para essa posição aqui, né, de X e de Y. Ele vai esperar 0,5 segundos, só um pouquinho, para ele depois mostrar. Então, vamos continuar. Esses transmitos aqui, eles não são muito difíceis de entender, então eu vou passar um pouquinho por essa parte, beleza? E a gente vai ir mais para uma parte interessante da programação. Bom, como a gente viu na distribuição,
As camadas, elas são enumeradas de 1 a 7. Então, nós temos a camada 1, 2, 3 e 4 para o ferro. Ele tem 26 elétrons. Se a gente colocar aqui o diagrama de Linus-Pauling, a gente pode observar que nós temos 7 camadas e esses numerozinhos pequenos aqui em cima são os elétrons. Dessa maneira, eu vou contar até obter o número 26, que é exatamente essa conta aqui. Bom, dessa maneira, eu descobri que o meu átomo tem 4 camadas. E aqui eu desenhei as minhas camadas. Bom, o que acontece então? O ferro, ele tem 26 elétrons. Dessa maneira, eu ia precisar desenhar, na primeira camada, 2 elétrons, que é esse número de K. Na segunda camada, eu ia precisar colocar 8 elétrons. E assim sucessivamente. Só que, como eu falei para vocês, fica um pouco difícil de desenhar todos os 26 elétrons. Então, eu vou fazer a ideia para vocês. A gente vai fazer alguns daqui para a gente conseguir compreender como que vai funcionar. E essa parte é a parte que eu vou chamar de movimento espiral, que vai ser os elétrons rodando realmente ao redor das camadas. Que eu quero que eles façam esse movimento aqui. Como que eu vou conseguir que o meu elétron faça isso? Então, para isso, eu criei um novo personagem. São esses aqui, Sprite 1 e Sprite 2, que são os elétrons. Em teoria, eu teria que criar 26 elétrons para o ferro. Por isso que eu tô falando que é um pouco difícil, porque seriam 26 personagens aqui embaixo. Então, se você quiser testar com todas as camadas certinho, pega um elemento com um número atômico menor. Por exemplo, o berílio, que você vai ter apenas 4 elétrons. Beleza? Dito isso, eu vou mostrar para vocês agora como que a gente faz o elétron se movimentar aqui ao redor. Eu tô com o elétron aqui selecionado, que é esse Sprite 2. Eu vou até mostrar ele aqui na tela para vocês. Clico no olhinho. O que eu preciso? Quando eu receber mostrar átomo, esse mostrar átomo vai estar vindo de lá da distribuição ferro, que vai estar transmitindo mostrar átomo. Então, só quando ele receber o mostrar átomo, quando ele terminar de mostrar a distribuição, que ele vai mostrar o átomo com as camadas certinho, com os elétrons. Então, quando eu receber mostrar átomo, eu quero que ele espere 2 segundos e mostre. O que ele vai mostrar? Ele vai mostrar o elétronzinho aqui, beleza? Ele esperou 2 segundos e mostrou. Aqui eu vou utilizar a função de caneta. Bom, como a minha função de caneta vai funcionar? A caneta, o que a gente vai utilizar são a função apague tudo, a função mude o tamanho da caneta para 1, a função use a caneta e apague tudo de novo. A caneta, ela funciona para a gente conseguir desenhar no projeto final, que seja um desenho que vai acontecer a partir de uma determinada ação de um objeto. Dessa maneira, qual que vai ser a ação do meu objeto? Eu quero que ele rode ao redor do núcleo. O que vai acontecer então? Eu quero que ele defina o tamanho como 40. Eu coloquei 40 porque foi uma quantidade de tamanho que eu achei proporcional. Porque, por exemplo, se eu jogar 80, ele fica muito grande, sabe? Então, eu achei que 40 ficou legal. Então, ele define o tamanho para 40. Ele vai para átomo. O que significa isso? Vá para. Isso aqui está lá em movimento, né? Que nem eu falei para vocês. Vá para tal posição. Vá para tal lugar. Então, nesse caso aqui, vá para. Essa função aqui. Vá para a posição aleatória? Não, eu quero que ele vá para o átomo. Esse daqui. O que vai acontecer? Ele indo para o átomo, ele vai tender a girar ao redor do átomo. Mas ele não vai girar ainda, porque eu não coloquei essa função. Então, como que eu vou colocar essa função? Eu coloquei aqui 75 passos. O que vai ser os passos que ele vai mudar? Bom, os passos vai ser basicamente a distância do elétron ao núcleo. No nosso caso, vai ser a distância do elétron ao núcleo, né? Mas vai ser a distância do objeto ao objeto central. Então, a distância do objeto ao objeto central vai ser 75 passos. Beleza? Então, isso significa que daqui até aqui, a gente vai ter 75, mais ou menos. Se eu mudar esse valor aqui, se eu colocar, por exemplo, 100, ele vai ficar mais longe. Quer ver? Vamos testar de novo. E aí eu posso utilizar, aqui ó, ele ficou aqui. E aí eu posso utilizar isso para quando eu quiser uma camada mais longa. Mas como eu quero nessa daqui mesmo, né? Então eu coloquei 75 aqui. Beleza?
Ok, deu certo. Agora eu vou usar a minha caneta. Para eu usar a caneta, a caneta é literalmente uma caneta, ela vai escrever na sua tela. Ela vai escrever uma trajetória. Então essa caneta eu vou utilizar ela para que ela faça literalmente o movimento do círculo e o meu elétron siga aquele movimento da caneta. Então eu quero que ele use a caneta. Depois que ele mover 75 passos, ele vai usar a caneta e vai girar em 1 grau. Então ele vai girando de 1 grau a cada 65 passos. Por que eu coloquei esse apague tudo? Esse apague tudo, que é uma função da caneta, ele vai servir para apagar os traços. Porque se eu não colocar ele, vamos ver? Tá vendo? Ele vai mostrar uma trajetória diferente, vai mostrar a trajetória que o negócio está percorrendo, vai mostrar realmente a caneta sendo preenchendo. E eu não quero isso, eu quero que ele mostre só o átomo. Então eu coloco apague tudo para que ele mostre realmente só a trajetória do átomo percorrendo o movimento circular. Bom, esse apague tudo aqui eu coloquei para que quando a gente for para a tela inicial e tal, o elétron não fique rodando. E também porque eu quero que ele só rode depois de um determinado tempo. Então eu coloquei espere 2 segundos, mostre, apague tudo e mude o tamanho da caneta para 1. O que esse mude o tamanho da caneta para 1, provavelmente ele não vai ser muito necessário pra gente, porque a gente nem tá usando a caneta assim para escrever mesmo. Agora, se você quisesse usar a caneta para realmente definir a trajetória, aí seria legal você mudar o tamanho dela. Da mesma maneira como os outros personagens, eu quero que quando a bandeira for clicada, ele se esconda. Então, quando a bandeira for clicada, o meu átomo vai se esconder. E quando eu receber esconda elétron, esse esconda elétron veio aqui do ferro. O ferro transmite uma mensagem escrita esconda elétron. O elétron recebeu essa mensagem e vai se esconder. Por que isso vai acontecer? Porque o ferro, ele está transmitindo essa mensagem quando ele for clicado. Quando o ferro for clicado, eu não quero que o meu elétron apareça aqui na tela ainda. Eu só quero que ele apareça quando a minha distribuição falar para ele aparecer. Portanto, quando ele receber esconda elétron, ele vai se esconder. O nosso programa final ficou assim. Como eu disse, nós podemos implementar colocando todos os 26 elétrons. Você pode escolher um elemento menor, de menor número atômico, para ficar mais fácil de você fazer a resolução. Mas basicamente é isso. Ele move 75 passos a cada 1 grau. Vamos ver o que acontece se a gente aumentar o grau? Por exemplo, estava 1, né? Eu vou colocar aqui 40. Olha, ele aumenta muito a velocidade e ele também aumenta o espaçamento. Então, eu vou voltar lá para o que estava. E ele fica certinho. Como eu falei para vocês, se você colocar um passo maior aqui também, ele vai ficar mais distante do núcleo. Então, esse outro elétronzinho aqui, que estava mais próximo do núcleo, que é o Sprite 1, vocês vão ver que ele está com 25 passos aqui. Então, é bem relevante você mudar o número de passos. Então, é isso, pessoal. O meu projeto já está compartilhado, vocês podem colocar ele, vocês podem remixar ele. E aí, eu vou mostrar ele para vocês aqui, o resultado final dele. E vamos dar play aqui para ver como que fica. Apertamos no ferro. Distribuição rodando a cada 1 segundo. Diagrama vai sair. Apareceu o átomo. 2 segundos depois, apareceram os elétrons rodando aqui. Se você quiser aumentar a velocidade, você aumenta os graus. Mas aí, se você aumentar os graus, lembra que ele aumenta a distância. Então, aí você diminui um pouquinho o passo. Beleza? Para ficar ele bem certinho em cima da camada. É isso. Até o próximo vídeo.